Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Ouviremos agora a palavra de Deus. A palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus, no livro do profeta Zacarias, no capítulo 13, versículos 7 a 9. Desperta, ó espada, contra o meu pastor, e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para os pequeninos. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 delas serão eliminadas e perecerão, mas a terceira parte restará nela. Farei passar a terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é o meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. Amém. Pode sentar. Amém, meus irmãos. Esta passagem de Zacarias, nós vimos, capítulo 13, versículos 7 a 9, ela faz um resumo do tema pastor, que está registrado no capítulo 11 desse mesmo livro de Zacarias. Não obstante, Deus continua falando sobre liderança, nos capítulos 12 e 13. Como os irmãos podem se deleitar posteriormente numa leitura mais minuciosa, porque na verdade é o capítulo 11, 12, 13 e um pouquinho mais na frente. Então, nessa passagem, é isso mesmo que você entendeu. Deus ordena a espada que mate o pastor. Acontecendo isso, se dispersa o rebanho. E se dispersando, o que ele quer dizer com isso? Passa a ter sofrimentos, lutas, perdas e muitas dores. Como a Bíblia toda é uma conexão maravilhosa, ora, fere o pastor e as ovelhas serão dispersas. Outra palavra que nós conhecemos, as minhas ovelhas estão espalhadas pelos montes como sem pastores, sofrendo, passando tribulações. É exatamente isso que Deus determina aqui. Isso que você entendeu. Ele ordena a espada que mate o pastor. Acontecendo isso, o rebanho se dispersa, passando por sofrimentos, por lutas, por perdas e muitas dores. 13:7, Zacarias 13:7. Desperta a espada contra o meu pastor e contra o homem que é meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para os pequeninos. É interessante, como a palavra de Deus, ela precisa da iluminação. Nós vamos, com a graça de Deus, tentar fazer vocês entenderem isso aqui. Mas uma rápida e simplória exegese. Desperta, como dissesse. Mata. Isso tem que acontecer, mas tem uma coisa. As minhas ovelhas, elas ficarão dispersas, mas eu volverei a mão para os pequeninos. O que ele quer dizer é que mesmo que fira o pastor, mate o pastor, ele é Deus. A justiça dele vai prevalecer. Ele vai volver. Ele vai voltar a sua mão para os pequeninos. Essa passagem de Zacarias 13, 7 a 9, ela faz conexão com a passagem imediatamente anterior, que é de 13, de 1 a 7. Como é uma coisa muito longa, então eu vou citar muitos textos. Para quê? Para as minhas afirmações curtas serem fundamentadas nessas citações. Porque senão eu vou citar e você vai dizer, mas eu acho que não. Isso é absurdo. Mas quando eu citar que você vê na Bíblia, dentro de um contexto, não fora de um contexto, aí você vai dizer, realmente é dessa forma.
Então veja o versículo 13, de 1 a 6, diz assim: quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti, e te anunciar um sinal ou prodígio, e sucedeu tal sinal ou prodígio de que ele houver falado e disser. Então está dizendo aqui o seguinte: um profeta se levantou, falou, olha assim, 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 e aconteceu exatamente como ele disse que aconteceria. Presta atenção. O profeta falou e aconteceu. Aqui está dizendo. Então cumpriu-se a profecia. Mas ele fez isso e disse o seguinte: vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los. Ora, Deus está dizendo, o cara falou e aconteceu. Aí você confia nele, porque ele falou uma coisa futura e aconteceu. É o que diz aqui. Ele anunciou um sinal ou prodígio e sucedeu tal sinal ou prodígio que ele tiver falado. Mas aí ele vai e diz para você, você confia nele, viu o que o cara disse e aconteceu. Por exemplo, Deus já me usou muito aqui para dizer, ó meu irmão, Deus está me falando isso e vai e segue. Deus me mostrou a barriga da irmã. Minha irmã, ela não podia ter filho, nem o marido também. Aí Deus disse que eu dissesse a ela que, me mostrou a barriga e que eu dissesse a barriga a ela. Meu Deus, como é que eu vou dizer um negócio desse? Me bote uma que já pariu, né? Aí eu tenho certeza que vai acontecer. Mas uma que eu sabia que nem podia ela e nem o marido. E nem o marido. Mas Deus mandou dizer, eu disse. Meu irmão, mas eu vi sua barriga, Aconteceu. 2 meses depois, passando por cima de médico, de exame, de tudo, ela engravidou, e a Elise nasceu, faz então um mês, a menina linda, maravilhosa, abençoada, ungida e enviada por Deus. Agora me diga uma coisa, quem é que não acredita num profeta desse? Mas presta atenção no que Deus diz aqui. Aí esse profeta fez uma coisa maravilhosa, divina, sobrenatural, que Deus deu a ele. Aí ele diz assim, aí ele se enche demais, diz assim: vamos após outros deuses que não conhecestes e sirvamo-los. Aí Deus diz: não ouvirás a palavra desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma. Aí Deus permite que o profeta faça algo absurdo. Aí o cara diz assim: rapaz, eu queria ter um filho, uma filha, fiz exame, 10 anos tentando. Aí eu cheguei lá, o profeta disse: eu vi a barriga, e a menina nasceu. Agora esse cara está dizendo: agora vamos para cá e vamos servir esse Deus aqui que ele é bom. Eita prova grande. Rapaz, mas esse cara é de Deus. Ele falou e aconteceu. Mas agora ele está chamando para mim. Mas a minha filha está aqui, foi ele que disse. Tal. Você vai ou não vai? Vai não, meu irmão. Não tem que ir não, meu irmão. O profeta de Deus, ele não fala fora da vontade de Deus. Ele não fala fora daquilo que está na palavra. Se ele falar, você não pode segui-lo. Se ele falar maldosamente, se ele falar algo que não testifica no teu coração, se ele falar uma mentira, se ele falar, você tem que repreender. Ele pode ter dito a você, no leito que você estava morrendo, você vai se curar. Quem disse a ele foi Deus, e quem lhe curou foi Deus. Ele foi apenas um instrumento. Deus, quando quis, fez uma jumenta falar. Por que ele não faz uma pessoa dizer que vai curar outra? Tem poder nele não tem poder no profeta não. O poder do profeta, de você obedecer e seguir a ele. Agora você quer seguir um profeta, um pastor? Você quer seguir, botar a venda nos olhos e seguir a ele para onde ele for, passar no meio do fogo, entrar com ele, é se ele botar a palavra de Deus na frente dele. E você disser: está aqui pela palavra, me acompanhe, o meu Deus e único Deus. Aí pode meter a cara. Entre no fogo com ele, entre na guerra, entre na batalha. Mas qualquer coisa contrária a Deus, pule fora.
Olha para que Deus faz isso. Deus diz aqui que é para provar o teu coração. Olha aqui, olha aqui. Vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Você ama a Deus, ou você ama uma filha que você não podia ter e teve mais do que a Deus? Porque nesse momento você tem que decidir. Muito simples, não, pastor. Não, foi você que deu minha filha, não. Você teve o privilégio de ser o porta-voz de Deus. Deus resolveu me abençoar, aí me chamou e disse, vá lá e diga a ele que eu vou entregar o filho, a filha que ele está esperando há 10 anos, e que os médicos disseram que nem ele, nem a esposa dele podia ter. Mas você é apenas um porta-voz. Não foi o meu poder. Deus disse, bota a mão no ventre dela e ora. Eu botei. Botei a mão dele e botei a minha mão em cima da dele. E eu orei. Quem fez? Foi a minha mão? Foi meu poder? Foi não, rapaz. Foi Deus. A unção, o poder veio dele. Ele disse que ia fazer, ele me mostrou a barriga. Eu vi. Quando ela chegou perto de mim, não tinha mais. Aí eu tremi nas pernas. Eu digo, agora? Digo ou não digo? Digo ou não digo? E quer saber mais de uma coisa? Eu disse, não foi porque quis, não. Porque o medo de não dizer ficou maior do que o medo de dizer. Aí eu fiquei entre dois medos. Eu digo, agora, se eu não disser, eu vou ficar no estreito. Porque Deus vai para cima de mim com gosto de gás. E se eu disser, aí eu vou ficar com medo de não for, de ser cor da minha cabeça. O que é que eu faço? Aí depois, entre eu e tu, passa tu o aperto e me atende. Diz, graças a Deus. Graças a Deus. Era ele que tinha dito. E está aí a Elise, para a glória de Deus. Aí ele diz assim, andareis após o Senhor vosso Deus, e a ele temereis, guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, a ele servireis, e a ele vos achegareis. Deus está dizendo, é Deus, 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 Deus. Se acompanha daquele que vai para Deus, 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 não importa o que o cara faça, rapaz. Mas olha a vida do cara, olha a vida do pastor, ele está dentro da Bíblia, se agarra com ele, seja imitador dele como ele é de Cristo. Ele está fora da Bíblia, não quer saber se ele bota a mão em você, você fica rico. Eu não quero saber se ele bota e cura. O diabo também faz isso, rapaz. Satanás também cura. Satanás dá riqueza. Nós não podemos cair nessa. Esse profeta, sabe o que vai acontecer com esse profeta? Esse profeta, o sonhador, será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor, vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus, para andar neles. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Se teu irmão, filho de tua mãe, ou teu filho ou tua filha, ou a mulher do teu amor, ou teu amigo que amas, como a tua alma, te incitar em segredo dizendo, presta atenção aqui, meu irmão, aqui é sério, rapaz, você seguir a Deus não é fácil não. Todo mundo diz, é macho, que macho o quê, rapaz? Macho procriador, valente de revólver na cinta, covarde que mata por trás, isso aí tem muito. Agora eu quero ver ser macho, é para seguir a Deus em todas as circunstâncias. Tu está vendo que ele começou com um profeta, né? O profeta faz um milagre para você, depois quer mudar o teu caminho. Ele disse que é para ficar com Deus. Aí eu digo, tá bom, negar um profeta até não é difícil não. Mas o negócio se estreitou. Ele diz assim, se o teu irmão, filho de tua mãe, olha o detalhe de Deus. Mas pastor, irmão não é filho da mãe? É. Mas tem irmão que não é filho da mesma mãe, é filho do mesmo pai. Aí Deus quis dizer bem claro, irmão mesmo, parido da mesma mulher. Não é filho do mesmo pai com mulher diferente não. Ou teu filho, ou a tua filha, ou a mulher do teu amor, aquela que tu não pode viver sem ela.
aquela que ela é perfeita para ti, aquela que tu tens certeza que é a metade, aquela que não tem falhas para você, aquela que, enfim, o diabo se zanga quando eu digo isso, viu? O diabo se zanga quando eu digo isso. A Rosana para o pastor Humberto. O diabo se zanga, porque a coisa mais vontade que o diabo tem é dizer que meu casamento não é maravilhoso, que a minha mulher é terrena. Não, minha mulher é ET. Minha mulher é um ET. Extraterrestre. Porque não tem nenhuma mulher que faça pelo homem o que ela faz por mim. Ela não é daqui. Ela é cidadã celestial. Satanás se zanga. Mas eu nunca pensei de ter uma esposa tão maravilhosa. Ô Deus bom. Ô Deus bom. Pegou um cabra como eu que não merecia nada. Não merecia, aí me deu uma esposa. Ele diz, mulher virtuosa, quem achará? Eu passava a minha vida inteira com minha sabedoria, vivendo 1000 anos. E eu não achava uma nem parecida com a Rosana. Aí ele chegou e me entregou, tome. E o diabo se zanga. Se zanga porque eu exalto meu Senhor. Eu exalto meu Senhor porque eu sei que não existe. Como macho, né? Nojento, igual os animais, jumento, cavalo, cachorro. Um homem que conhecia fêmea era eu. Conheci muitas fêmeas, mas mulher virtuosa, eu só conheci uma, porque Deus me entregou, é a minha esposa. E eu oro para que essas esposas tenham a mesma coisa, sejam da mesma forma. Por isso que nós estamos no Ministério Mães, para que as esposas aprendam, para que as esposas busquem isso. As do diabo tem inveja. Em vez de beber da mesma fonte. Porque se eu dissesse assim, não, igual a Rosana ninguém pode ter, não. Rosana é única, Rosana é que é a melhor que tem no mundo. Uma mulher maravilhosa. Ela é uma pecadora, rapaz. Agora Deus chegou e tocou nela. Então, esses atributos que eu estou falando dela, não é dela não, é de Deus. É de Deus. E a fonte de Deus, nessa área, ela é inesgotável. A mulher que quiser beber, vai lá beber. Busca como a Rosana buscou, se submete e Deus faz. E pergunte, ela se sente a mulher mais feliz do mundo. Mais feliz do mundo. É algo divino, é algo sobrenatural. Não encontra embaixo do sol, não encontra, só se Deus der. Mas olha aqui o que é que ele diz. Ou a mulher do teu amor, ou o teu amigo que amas como a tua alma, te se incitar em segredo, dizendo, vamos e sirvamos aos outros deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais, dentre os deuses dos povos que estão em redor de ti, perto ou longe de ti, desde um até a outra extremidade da terra, não concordarás com ele, nem o ouvirás, não olharás com piedade, nem o pouparás, nem o esconderás, mas certamente o matarás. Isso aqui no Antigo Testamento. A pena sobre isso aqui era a morte. Morria apedrejado porque queria negar Deus. Hoje não. O que é que Deus diz? Aparta-te. Aparta-te dele. Aparta-te dela. Você está vendo o que é ser crente, o que é ser cristão? Tem que ser macho, meu irmão. Porque o cara, para deixar um amigão que ama como a tua alma, para deixar um filho, para deixar uma filha, para deixar um marido, para deixar uma mulher, meu irmão, por Deus, o cara tem que ser macho. O cara tem que ser macho, porque senão ele não deixa não. E é exatamente isso o que é ser macho. E graças a Deus, toda essa macheza também não vem do homem, vem dele. Quando você pede, ele dá. A tua mão, será a primeira contra ele para o matar, e depois a mão de todo o povo. Como eu falei, apedrejá-lo-ás até que morra.
pois te procurou apartar do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Quando você fala de alguém, quando você tem coisas maldosas no teu coração, você se aparta de Deus. Você se aparta de Deus. Por isso que você tem que apartar dessas pessoas. Tem uma desgraça de um demônio de fuxico, que o bicho aqui é igual a sapo na igreja. Eu pego ele, taco ele por lá de fora, quando dá um pouco, lá vem ele de novo querendo entrar. E nós temos que vigiar com a língua, meu irmão. Não importa que seja irmão amado seu, não importa que seja irmã amada sua, não importa que seja sua mulher, não importa que seja filha do pastor, não importa quem seja, falou algo contra Deus, contra os mandamentos de Deus, vai em cima, porque senão você paga um preço alto. Você carrega a iniquidade desse povo. Você carrega. Não está aqui não, agora Deus me lembrou. Dentre todas, que a gente fala muito Levítico 5, mas tem mais, não é só esse não. Se eu acertar 19, 17. Não aborrecerás teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo, e por causa dele não levarás sobre ti pecado. Você não pode guardar e repreender no seu íntimo, não, rapaz. Você tem que chegar e dizer, meu irmão, isso que você está falando não é de Deus, eu não vou carregar essa iniquidade, não. E tem irmãos aqui carregando iniquidade, ouvindo mentiras, fuxico, está calado, não tem um pingo de amor pela sua família. E desse sangue eu não serei cobrado. Porque é a palavra de Deus que diz, você pode ter o amor que você tiver por quem você está escutando, mas você vai pagar caro. Eu não vou carregar a iniquidade de ninguém. É Deus que fala, não sou eu não. Meu papel aqui é alertar. Eu esperando vir e não vem. E o ouvido igual uma fossa daquelas que não precisa esgotar. Tome merda, tome merda. Que é isso, pastor? Falando esse nome, um povo santo, né? Homossexual pregando imoralidade dentro da igreja, não se escandaliza. Aí o pastor diz que tem gente enchendo os ouvidos de merda. Aí vem os falsos moralistas dizer que o pastor não devia falar isso em púlpito. Não devia fazer o que fazem dentro da igreja. E não condenar o pastor porque ele diz a verdade. Imagine o que vão dizer de Cristo. Ele pegou o chicote, meteu-lhe na turma lá dentro, quebrou a cadeira e botou para fora. Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Filho de Deus, fez isso. Eu, baseado na palavra, não vou fazer o quê? Fuxico, desgraça, qualquer coisa negativa, qualquer coisa falada do irmão sem a presença dele, é maldição na sua vida, é maldição na vida da sua geração. Vai pagar você, vai pagar seus filhos, vai pagar seus netos. Entenda isso, pelo amor de Deus. Bote para fora. Você viu aqui a mulher do seu amor, seu amigo como a alma, teu filho, tua filha, seja quem for, que te incitar e contra os mandamentos de Deus, fale, bote para fora, meu irmão. Eu desço daqui em paz. Porque Deus disse, você não vai se meter, você vai pregar e ensinar. E eu não vou cobrar o sangue, porque não vão poder dizer que não foram avisados, não. Apedrejá-lo-ás até que morra, pois te procurou apartar do Senhor. Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. E todo Israel ouvirá e temerá. Vocês são Israel de Deus, vocês têm que ouvir e temer. Ele diz aqui, e não se tornará a praticar maldade como esta no meio de ti. Se levante, vá lá e confronte. Vá lá e confronte. Porque você ouviu e está calado. Vai carregar iniquidade. Eu não vou dizer quem é, eu não vou dizer. Mas deixa eu dizer, eu sei tudinho. Mas Deus disse, não diga não. Diga no púlpito.
Porque se não fizer, não teme a mim não. Vai temer quando eu começar a descer a mão sobre ele. Quando em algumas das tuas cidades que o Senhor teu Deus te dá, para ali habitares, ouvires dizer que homens malignos saíram do meio de ti e incitaram os moradores da tua cidade, dizendo: vamos e sirvamos a outros deuses que não conheceste. Sabe o que é isso aqui? Os que saem, sai daí comigo. Vamos para ali que é melhor. Ali o pastor não liga com ninguém não. Ali a gente faz o que quer. Ali a gente leva a mulher do irmão para o motel. Ali a mulher do pastor já está com líder de louvor. Lá é bom, cara. Lá é bom, vamos para lá. É isso aqui. Então inquirirás, investigarás e com diligência perguntarás. E eis que se for verdade, e certo que tal abominação se cometeu no meio de ti, então certamente ferirás a fio de espada os moradores daquela cidade, destruindo-a completamente tudo que nela houver, até os animais. Deus manda matar, Deus manda matar. Hoje sabe o que Deus faz? Te aparta, rapaz, sai daí, não te mete aí não, mas vai para lá, vai para lá, vai para lá. Só pode ser para entregar a mulher para outro, como estão fazendo, ou então para pegar a mulher do outro, ou então para pegar um irmãozão, né? Porque agora está moda, né? Irmão com irmão e irmã com irmã, não é moda agora? Eu vou morrer quadrado. Mas esta nova moda eu não aceito e nunca vou aceitar. E não tem lei que me faça engolir. Não tem. Eu gosto mesmo é de mulher. E só uma que Deus me deu me satisfaz plenamente. Plenamente. Eu não quero nem uma segunda mulher, quanto mais um macho. Ai, para lá, rapaz. Ajuntarás todo o seu despojo no meio da sua praça, e a cidade todo o seu despojo queimará por oferta total ao Senhor teu Deus, e será montão perpétuo de ruínas, nunca mais se edificará. Isso é o que vai acontecer. Também nada do que for condenado deverá ficar em tua mão, para que o Senhor se aparte do ardor da sua ira, e te faça misericórdia e tenha piedade de ti, e te multiplique como jurou a teus pais. Você não deve sair nem para ter relacionamento, rapaz. Deus diz aqui, aparta, rapaz, deixa, nem lembrança. Eita, pastor, posso nem falar? Para quê, meu irmão? Rapaz, quem tem maldição, repassa maldição, meu amigo. Quem tem bênção, repassa bênção. Para quê? Quem comigo não ajunta, espalha. Eu quero lá saber, saiu, está na mão de Deus, vai viver lá do jeito que quiser. Agora eu não posso deixar entrar aqui na igreja, aí é outra história. Direito fundamental. Você faz lá o que você quiser com a sua vida e eu faço com a minha. Não se meta aqui, que eu não me meto lá. O problema é que ele não se mete lá, mas ele quer se meter aqui. Esse é que é o problema. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus e guardares todos os seus mandamentos que hoje te ordeno para fazeres o que é reto aos olhos do Senhor teu Deus. Ele tem misericórdia e piedade de ti. Senão é morte. Você veja que Deus falou, numa primeira passagem, ele fala do mau pastor. Na segunda, Deus fala do bom pastor. Mas Deus também chama a espada contra o bom pastor também. Por quê? Como Deus é inflexivelmente severo com relação aos falsos pastores, desconsiderando inclusive alegações de amizade e parentesco, assim ele será com relação ao seu povo e ao seu pastor. Porque ele disse que a justiça começa pela casa dele. Este é o caso em que Deus mostra na prática que ele obedece à própria lei. Por isso a palavra de Deus diz que Deus é fiel. Tem gente que bota Deus é fiel, pensando que Deus é fiel a ele. Deus não é fiel a ninguém não, rapaz. Deus é fiel à palavra dele. Agora, se ele disser assim, se você proceder assim, te abençoarei assim, 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 aí você vai, com certeza, ele é fiel, ele vai cumprir. Agora o cara vive em pecado.
Olha a condenação que ele está dizendo para ele. Aí Deus diz assim: se você de outra forma andar desconsiderando os meus mandamentos, então a espada, a morte cairá sobre você. Aí o cara bota: Deus é fiel, vai cumprir aquela palavra na vida dele. Vai cumprir. O cara está botando a condenação dele lá, porque Deus é fiel àquilo que ele prometeu na palavra. Se você obedece, você é abençoado. Se você não obedece, você é amaldiçoado. E ele é fiel, ele cumpre. Aí o cara não está obedecendo e bota: Deus é fiel. E tome peia. E tome peia. Você vê o que é o engano, né? Desperta, ó espada, contra o meu pastor. O profeta Zacarias, usado por Deus, ele falou assim, num contexto, né, que fala do tempo em que Deus vier à terra para julgar os maus. Meu pastor. Não é por acaso que Deus fala assim, mas para deixar claro que ele, Deus, não está falando de um líder qualquer, mas de um pastor que o próprio Deus deu ao seu povo. Por isso Deus o chama de meu companheiro, ou seja, um homem que está perto de Deus. O pastor que mora ao lado do Senhor. Realmente é chocante ouvirmos o Senhor ordenar: fere o pastor. Há um paralelo disso em Isaías 53:10. Diz assim: todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der a ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Fere o pastor. Mas por que ele está dizendo que o dele? É porque o dele precisava ser ferido para cumprir a justiça, para nós sermos salvos. Aí, quando Jesus foi, muitos se dispersaram. Os que se dispersaram foram exatamente aqueles que não tinham a predestinação, a eleição para permanecer pela fé. Por isso que Deus permitiu. É o que eu digo aqui. Tem muita gente que pensa: se o pastor sair, essa obra se acaba. Se acaba não, meu irmão. A igreja reformada Siloé é do coração de Deus. Eu tenho um privilégio de ser um arauto, um embaixador aqui. Se eu faltar por fraqueza ou covardia minha, Deus levanta outro. Se Deus me chamar, Deus levanta outro. Esta obra que o diabo odeia não se acaba, porque é obra de Deus. Alicerçada na rocha, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Já tentou o diabo, muitos anos no pecado, não conseguiu me derrubar no pecado mais. Aí ele veio no meu ego, aí tanta traição, aí tanta injúria, tanta calúnia, tanta ingratidão, punhal nas costas. Você sabe que eu tenho uma dor crônica? Já fiz toda espécie de exame do mundo, né? Todo canto. Aí, como espinha na carne de Paulo. Aí Deus me lembrou: olha o punhalzão que eu te falei. Isso é só para você se lembrar que você tem um punhalzão nas costas. Mas se lembre também que eu disse que você não cairá, porque quem te sustenta sou eu. Todos os exames, ressonâncias, ultrassonografias, aqui, em outros estados, nada, tudo perfeito. A dor é exatamente onde Deus disse que está enfiado o punhal. Exatamente. Mas ele disse também que eu não cairia. Então, não adianta, o diabo perdeu. Quem vai se dispersar? É aqueles que não creem, é aqueles que não foram escolhidos.
Por isso eu lhe darei muitos, a sua parte com os poderosos ele repartirá o despojo. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas volverei a mão para os pequeninos. Olha aí o que eu disse. Fere o pastor. Você que vai ferindo o pastor Humberto, você vai acabar a obra. Se fizer isso, Deus volve a mão. Ou seja, ele volta a mão sobre os pequeninos. Os pequeninos, sabe quais são? Aqueles dependentes de Deus. Não é os doutorizão, que pensam que são muita coisa, muito importante. Não. Deus não vai se voltar para esse, não. Deus vai se voltar para os pequeninos, os fracos e oprimidos. As ovelhas são os pequeninos, que representam o povo de Deus. E como em Ezequiel 34, elas ficarão sem líder, como no tempo do exílio, e por isso ficarão dispersas. Por que Deus permite tudo isso? Porque ao passar por dificuldades e perdas, é que cada verdadeiro filho de Deus firma a sua identidade como povo do Senhor. O obreiro tem que ser provado para ser aprovado. Aí o cara vai para a igreja para ser rico, vai para a igreja para ter tudo, vai para a igreja para ter a mulher de volta, vai para a igreja para ter o... É totalmente o contrário, meu irmão. Você vai passar por dificuldades, você vai passar por dificuldades, e Deus vai estar com você. Mas volverei a mão para os pequeninos. Ao que é o contrário de muitas interpretações erradas, na verdade quer dizer que os humildes, indefesos e fiéis ao Senhor, sofrerão como seus amigos sofreram quando ele foi crucificado. E muitas outras passagens nos confirmam que a verdadeira igreja de Cristo sofrerá severamente, chegando a ser quase extinta antes da intervenção final do Senhor. Marcos 13, 7 a 10 diz assim: quando porém ouvirdes falar de guerras e rumores de guerra, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Está só começando. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Marcos 13, 23. Estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito, mas naquele dia, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Pode espalhar, pode fazer o que quiser, a igreja está dispersa. Quando ele vier dos quatro cantos do mundo, ele vai buscar quem? Todos não, os escolhidos. Aqui diz, que não diz todos não, os escolhidos. Essa profecia dada por Deus a Zacarias cumpriu-se totalmente em Jesus Cristo, como sendo o pastor, que a sua morte fez a separação entre os fiéis e os infiéis. Como vemos registrado no Novo Testamento, em Mateus 26, 31. Então Jesus lhe disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galho cante, tu me negarás 3 vezes. Disse Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. E nós sabemos o que foi que aconteceu. Mas era escolhido, era eleito, terminou, e foi um homem que, um momento o diabo falou por ele, e outro momento Deus falou por ele. O mesmo homem. Aí a pessoa assim: pastor, Deus pode falar pela boca de um cristão? Aí confunde possessão. Não, quem tem o espírito não pode ser possesso. Mas pior ainda, eu acho, sabe, irmão?
pode ser opresso, abrir a boca e o diabo falar. Que é isso, pastor? Fala. Todo mundo conhece a passagem, né? Pedro foi lá, querer evitar que Jesus fosse para a cruz. Você viu Jesus dizer na palavra, te arreda, Pedro, você não cogita das coisas de Deus, mas dos homens? Como é que você vem com uma conversa dessa para cima de mim, Pedro? Foi assim que ele fez? Foi assim que Jesus falou? Ou foi assim, arreda Satanás? Tu não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. Por quê? Porque Jesus viu o Satanás em Pedro. Naquele momento, o homem de Deus, o Pedro, que a igreja chama de São Pedro, foi usado pelo Satanás. Jesus não chamou ele de Pedro, chamou de Satanás. E era um homem de Deus. Negou a Jesus 3 vezes. Depois, Jesus o restaurou e o recebeu. Com o poder de Deus, mas ele mesmo não poderia ficar bom. Outra ocasião, Jesus perguntou, quem dizeis que eu sois? Aí um é o profeta, o outro é João que voltou, o outro, você é o filho de Deus. Tal. O que Jesus disse? Muito bem. Não foi tu que dissestes, mas meu Pai que está no céu. Então o mesmo homem Pedro, o diabo falou pela boca dele, e Deus falou pela boca dele, segundo Jesus diz na Bíblia. Senão, Jesus está mentindo. Quem for o doido que queira dizer isso, diga. Então eu tenho autoridade para dizer que um homem de Deus pode abrir a boca e o diabo falar. E nós temos que ter o discernimento de Deus para saber quando o diabo está falando pela boca dele. Para a gente dizer, arreda Satanás. Não é tu que está falando, não, é o Satanás. Mas não, homem de Deus, homem de Deus, homem de Deus. Meu irmão, eu oro e peço, Senhor, em nome de Jesus. Pedro não é melhor do que eu, mas eu também não sou melhor do que Pedro. Se o diabo usou a Pedro, e eu posso falar, o diabo pode falar por mim, então pode acontecer isso aí? Pode, meu filho, pode. Como é que eu evito isso? Se você se conscientizar que pode, e pedir a mim que não deixe acontecer. Mas Pedro disse, nem que todo mundo te negue, eu não te negarei. Eu sou Pedro, eu sou isso. Aí Jesus deu a brechona, o diabo pegou, foi lá querer derrubar Jesus, usando Pedro. Te arreda, Satanás. Quando Deus falou, não foi tu que falou não, foi meu Pai que está no céu. Abra seus olhos, meu irmão. Coloque tudo diante da Bíblia. Qualquer maldade contra qualquer irmão, seja quem for, está sendo usado pelo Satanás. Diga assim, que o Senhor te repreenda dessa vida, Satanás. Porque o homem de Deus não fala mal de outro irmão. O homem de Deus não denigre a imagem de outro irmão. O homem de Deus, ele é bastante homem para olhar nos olhos e dizer o defeito do irmão. O homem de Deus é bastante homem para usar a Bíblia. E ele não consertou pegar uma testemunha e admoestá-lo novamente. Ele não consertou levar para a igreja, mas não fuxicar, não detonar os outros, não encher de merda os ouvidos dos outros. Porque da boca do diabo só sai merda. E da boca que quem deixa o diabo falar só sai merda. E na cabeça de quem o diabo fala só tem merda. Pode ser o teólogo que for. Eu estou falando isso bem forte, que eu quero ver os hipócritas dizer, tem um pastor falando merda. No púlpito, o santinho, que tem que canonizar ele. Tem que canonizar. Porque o negócio agora é canonizar. Então vai lá e diz, eu tenho que canonizar, porque eu vi um pastor ali, eu achei um absurdo, estou denunciando que ele está falando merda no púlpito. Quando ele é a merda pura. Ele mesmo que está dizendo. Você viu como é? A imoralidade dentro da igreja é tudo. O pastor fala uma palavra. Não é um nome torto, não é nada. É o conceito
daquilo que foi industrializado depois que você comeu. Não tem nada de feio. Agora, não é bom para a gente ser chamado daquilo, não. E tem um bocado aí que não passa disso. Então, em nome de Jesus, meu irmão, não aceite. Seus ouvidos não é fossa. Dos mais antigos, seu ouvido não é cintina. Um dia desse eu disse para minha filha, sentindo o que é cintina. A gente sabe, né? Os mais velhinhos sabem. Agora os mais novos, né? Seu ouvido não é fossa não, meu irmão. Não carrega iniquidade de ninguém, não. Você viu ali em Levítico? E tem várias passagens da Bíblia. Olha aqui o que ele disse. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Simão é Pedro, viu? Simão Pedro. Era também chamado de Simão. Eu, porém, roguei por ti, porque a tua fé, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negará que me conheces, antes que o galo cante. Antes que o galo cante. Aí eu ia para a missa do galo, eu nunca sabia o que era, que eu já ia com uns 18 uísques bem calibrados na cabeça assim. Eu não sei se o galo cantava, só sei que eu vomitava muito lá pela metade da missa. Então é necessário tudo isso porque só assim haverá separação dos verdadeiros dos falsos. Deus julga todos, mas faz diferença entre o julgamento do que tem coração quebrantado e do sábio e justo aos próprios olhos. Sofonias 3, 12, 13 diz assim, olha aqui, ó. Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Essa é uma pregação que é necessário fazer muitas citações, porque ela se refere a profecias, e profecias devem ser confirmadas em toda a Bíblia, pois muitas profecias já se cumpriram, outras estão se cumprindo, e muitas ainda se cumprirão. Deus também deu a Ezequiel e a outros a confirmação da profecia dada a Zacarias, pois através de Ezequiel, Deus nos confirma o julgamento entre ovelhas e ovelhas, e entre carneiros e bode. Precisamos ouvir essa citação aqui de Ezequiel, porque eu gosto assim, quando Deus fala, você já viu que ele foi em Sofonias, ele foi já em Ezequiel, ele foi em Zacarias, ele foi, para não dizer assim, não, ele pegou um texto fora do contexto, está fazendo doutrina. Minha doutrina é essa que está aqui na Bíblia. Ele diz assim, quanto a vós outros, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, está vendo? Julgarei entre ovelhas e ovelhas. Porque tudo diz que é ovelhas, mas umas são ovelhas e outras são ovelhas. Ele vai julgar, é ele que vai julgar. Entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta a boa pastagem? Haveis de pisar aos pés o resto do vosso pasto? E não vos basta o teres bebido as águas claras? Haveis de turvar o resto com os pés? Quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que haveis pisado com os pés, e bebe o que haveis turvado com os pés. Por isso assim lhes diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras, visto que com o lado e com o ombro dais empurrões, e com os chifres impelis as fracas até as espalhardes fora. Eu livrarei as minhas ovelhas, para que não sirvam de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Todo mundo diz que é ovelha, né? Então Deus vai julgar entre ovelha e ovelha. Suscitarei para elas um pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Ele lhe servirá de pastor. Eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o servo Davi será príncipe do meio delas. Eu, o Senhor, o disse.
Farei com elas aliança de paz e acabarei com as bestas feras da terra. Seguras habitarão no deserto e dominarão nos bosques. Delas e dos lugares ao redor do meu outeiro eu farei bênção. Farei descer a chuva a seu tempo. Serão chuva de bênçãos. As árvores do campo darão o seu fruto e a terra dará a sua novidade. E estarão seguras na sua terra e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as varas do seu jugo e as tirar das mãos dos que as escravizavam. Já não servirão de rapina aos gentios, e as feras da terra nunca mais as comerão, e habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante. Levantar-lhe-eis plantação memorável, e nunca mais serão consumidas pela fome na terra, nem mais levarão sobre si o opróbrio dos gentios. Saberão, porém, que eu, Senhor seu Deus, estou com elas, e elas são o meu povo, casa de Israel, diz o Senhor Deus. Onde será que vai acontecer isso aqui, hein? Onde será? Esses que passarão agora pela tribulação, meu irmão, esses que ficarão do lado de Deus, aconteça o que acontecer, sofrendo tudo que foi injúria, calúnia, como Jesus sofreu, eles, nós seremos assim, apacentados pelo Senhor na Jerusalém celestial. Então, quando Deus fala através de Zacarias no versículo 8, vemos que é realmente um tema profético, que talvez por ser tão importante, seja tão confirmado por outros profetas. Zacarias 13:8, em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 delas serão eliminadas e perecerão, mas a terceira parte restará nela. Em Ezequiel vemos como Deus também fala das 3 partes, como Zacarias, e como ele julgará severamente o seu povo, além daqueles que são naturalmente filhos da ira, porque está misturado, Deus é quem vai chegar e tratar e separar. Ezequiel diz assim, no capítulo 5, versículo 2, uma terça parte queimarás no meio da cidade, quando se cumprir os dias do cerco. Tomarás outra terça parte e ferirás com a espada ao redor da cidade. E a outra parte espalharás ao vento. Desembainharei a espada atrás deles. Dessa terça parte tomarás uns poucos e os atarás nas abas da tua veste. Você está entendendo? Eu não posso fazer exegese, não tem como. Mas mais uma vez, de maneira simplória, está lá Roma dizendo que tudo é de Deus. Vem logo, elimina um terço com a espada, o outro com fogo, e a outra ainda vai ser purificada. Vai sobrar só um pouquinho. Dessa terça parte tomarás uns poucos e os atarás nas abas da tua veste. Bota para cá, embaixo aqui fica aqui. Destes ainda tomará alguns e os lançará no meio do fogo e os queimarás. Está vendo aí, meu irmão, como é que vai ser? Está vendo aí como a pendeira vai ser grande? Dali sairá um fogo contra toda a casa de Israel. É contra toda a casa de Israel. O fogo vem para tudo. Assim diz o Senhor Deus, esta é Jerusalém. Pula no meio das nações, pula, eu a pus. Não é pula não. Pula, eu pus ela no meio das nações, e terras que estão ao redor delas. Ela, porém, se rebelou contra os meus juízos, praticando o mal mais do que as nações, transgredindo os meus estatutos mais do que as terras que estão ao redor dela. O crente sem vergonha, está dentro da igreja, recebe a palavra, vai lá para dentro do trabalho e faz pior do que o que estão fazendo lá. E Deus botou no meio deles, para a gente honrar a Deus, para a gente ser cabeça, não foi cauda não. Aí vai para lá mentir, o cara tem emprego, meu chefe mandou mentir, e eu tenho que mentir para não perder o emprego. Perde o emprego, rapaz, vá para o inferno desempregado, vá para o céu desempregado, no inferno não tem emprego não, tem fogo. Então não aceite a mentira, não aceite a falsidade, não aceite o que é condenável por Deus, porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos. Portanto, assim diz o Senhor Deus, porque sois mais rebeldes do que as nações que estão ao vosso redor. Pastor, por que esse povo que diz que é de Deus é mais rebelde? Porque as nações que estavam ao redor não conheciam a palavra, nem tinha sido ensinado. E os que foram para lá e fizeram o que eles fizeram, foram ensinados. Quem muito é dado, muito é cobrado. Deus considera mais rebelde, porque o cara sabe o que não deve fazer e faz.
Foi o que Deus me disse. Me passou aqui nas 4 maiores igrejas. Ficam tudo com raiva, mas eu fui fundador. Não adianta achar ruim. As 4 maiores aqui, eu fui fundador. Eu fui fundador. E pulei fora, porque estava isso aqui. Começou a fazer o que o mundo faz. E eu digo, fico não, estou fora. Agora era mais cômodo, mais fácil, né? Tudo, não falta nada, o diabo mandando dinheiro de tudo que é jeito, dinheiro corrupto, lavagem de dinheiro, tudo. E tudo recebendo e indo para o inferno. Estou fora. Aí Deus pega, anda, eu vou te entregar uma obra. Aí eu faço o que eles estão fazendo? Eu sou mais rebelde do que eles, rapaz. Porque eu vi, Deus disse, não faça isso, saia daí. E eu saí. Aí eu vou e abro uma para mim e faço o que eles estão fazendo. Eu vou dizer uma coisa, juntando a inteligência dos cabeças que está lá, com toda humildade, sem falsa modéstia, juntando a inteligência dos cabeças que estão lá, juntando tudinho, não dá um terço da minha. Isso quer dizer que eu seria o comandantezão. Porque ele não tem nem um terço da inteligência que Deus me deu. Com toda a burrice deles, conduzido pelo cão, estão construindo os impérios que estão construindo. Imagine eu, com toda a sabedoria e beleza que Deus me deu. Você já pensou? Agora eu quero não, meu irmão, estou fora, porque eu sei que tudo isso está entesourado por fogo, tudo isso aqui vai se acabar. O que eu estou investindo é na minha vida eterna. Eu não negocio, não, meus princípios com Deus, minha consciência com Deus, não tem ouro e prata que compre, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele me sustente. Porque sois mais rebeldes do que as nações que estão ao vosso redor, e não tendes andado nos meus estatutos, nem cumprido os meus juízos, nem procedido segundo os direitos das nações ao redor de vós. Por isso assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo estou contra ti. Eita, rapaz. Deus dizendo, sou eu que estou contra eles. A Bíblia diz assim, lá em Hebreus, horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. E aqui ele está dizendo, eis que eu, aí ele repete, eu mesmo, Deus, né? Estou contra ti. Executarei juízo no meio de ti, à vista das nações. Farei contigo o que nunca fiz e o que jamais farei, por causa de todas as tuas abominações. Então, agora tu vai pagar mais que tudinho. Teu castigo vai ser dobrado. É o que Deus vai fazer. De um modo simples, meus irmãos, de quem Deus está falando com tanta dureza e tanta inflexibilidade. Deus já respondeu aqui, simples a resposta. Ele está falando daqueles que se dizem cristãos, conhecem a palavra, vivem na igreja e mesmo assim vivem na prática do pecado, do mal. Hipócritas, sepulcros caiados, pai de chiqueiros, bodes que se apacentam a si mesmos, mercenários, ladrões. O que é que Deus diz mais sobre as ovelhas gordas e aqueles que hoje se deleitam com a gordura das ovelhas? Tem prazer no pecado e vive na prática de coisas profanas? Olha, eu estou citando muito a Bíblia, porque o que eu estou dizendo aqui é muito forte. E eu não quero que diga assim, o pastor Humberto está dizendo isso. Pastor Humberto leu a Bíblia. O que eu estou fazendo aqui é ler a Bíblia. Eu sistematizei, por isso que chama-se teoria sistemática. Sistematizei, coloquei de modo que você entenda numa sequência bem perfeita, num contexto bem fácil de você entender. Embora tenha sido muitas e muitas e muitas horas para me chegar aqui onde eu cheguei. E você recebe de maneira bem tranquila, mas entende. Olha aqui, Ezequiel 5:11. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, pois que profanaste o meu santuário. Eles estão profanando o santuário de Deus. Com todas as tuas detestáveis e com todas as tuas abominações, eu retirarei sem piedade os olhos de ti, e não te pouparei. Olha a confirmação aqui.
uma terça parte de ti morrerá de peste e será consumida de fome no meio de ti. A outra terça parte cairá a espada em redor de ti. A outra terça parte espalharei a todos os ventos e desembainharei a espada atrás dela. Aqui já é outra passagem, está vendo? Assim se cumprirá a minha ira. Aí Deus não se ira, não. Deus é amor, Deus é amor. Ele diz aqui, assim se cumprirá a minha ira. Sabe o que ele diz mais? E satisfarei neles o meu furor, e me consolarei. Deus se irará, Deus ficará furioso e vai se consolar, matando uma terça parte na peste, no sofrimento, e a outra na espada. É Deus quem diz aqui, está em toda a palavra, está em toda a Bíblia, não está só nessa não. Essa aqui não foi eu que fiz não, foi a que Deus deixou inspirada. Ela está de acordo com a melhor e mais respeitada tradução das Bíblias Sagradas. Saberão que eu, Senhor, falei no meu zelo, quando cumpri neles o meu furor. Aí eles vão saber que eu sou Deus. Quando eu cumprir neles o meu furor, eles vão saber que eu sou Deus. Deus está deixando bem claro. Por-te-ei em desolação e por objeto de opróbrio. Objeto de opróbrio, o que é? Objeto de vergonha. Você vai ser envergonhado. Entre as nações que estão ao redor de ti, à vista de todos os que passarem. Assim serás de opróbrio e ludíbrio, de escarmento e espanto às nações estão ao redor de ti. Quando eu executar em ti juízos com ira e a indignação em furiosos castigos, eu sou o Senhor e falei. Quem conhece esse Deus furioso aqui? Pouca gente, né? Não fala não, Deus é amor, Deus é amor. Não, Deus não fica furioso, Deus não se ira. Deus se ira contra o pecado, Deus se ira contra a mentira, Deus se ira contra a idolatria, Deus se ira contra a maldade. Ele se ira, ele fica furioso. Isso está na Bíblia. Quando eu despedi as malignas flechas da fome contra eles. Rapaz, ele está com raiva aqui, viu? Ele está com raiva. Para quem diz que Deus não tem raiva, menino. Olha o que ele diz aqui. Quando eu despedi, quer dizer, mandar jogar as malignas flechas da fome contra eles, flechas destruidoras, eu enviarei para vos destruir. Então aumentarei a fome sobre vós e vos tirarei o sustento de pão. Enviarei sobre vós a fome e bestas feras que desfilharão. A peste e o sangue passarão por ti e trarei a espada sobre ti. Eu sou o Senhor e falei. Deus está falando isso. Aqui quando ele diz Senhor, sabe como é que faz? Vem tudo normais. Quando ele diz assim, eu sou o Senhor, é todo maiúsculo, todo. Não é só a primeira S não. É todo maiúsculo, é para dizer assim, é Deus que está falando. Não é ninguém não, é Deus. Vocês viram aí? Que até a terça parte vai ter que ser purificada. Estamos terminando. Quando eu falo a primeira vez é mais ou menos meia hora, né? Nós estamos terminando. A terça parte que sobrar vai passar pelo fogo. E somente os eleitos de Deus é que suportarão. Pois Deus nos disse, ó, Zacarias 13:8, em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 delas serão eliminadas e perecerão. Ele disse com detalhe como foi, né? Peste, fome, espada, tudo. 2 partes vai embora. 2/3 delas serão eliminadas e perecerão. Mas a terceira parte restará nela. Restará nela onde? Na terra. 2 partes perecem e fica uma parte. Uma terça parte. Em seguida, ele completa esclarecendo. Na 13:9. Farei passar a terceira parte pelo fogo. Presta atenção. E a purificarei como se purifica a prata. Deus está dizendo que 2 partes ele vai matar. Não tem conversa não. Peste, fome, espada, acabou. Não tem esperança não. A terceira, ele não vai deixar como está não. Por misericórdia, soberania dele, ele vai tratar.
Ele vai purificar, mas não é fácil não. Olha aí, farei passar a terceira parte pelo fogo, aqui sobrou. E a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei, direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. Uma parte da terça parte vai ser purificada por Deus, vai dizer, Ele é o meu Deus, e Deus vai dizer, Ele é o meu povo. Nesse momento, meus irmãos, com essa coja, com essas sucias que se intitulam filhos de Deus, não dá para a gente saber realmente quem é cristão. Não dá. Nos restaurar, pedir ao Pai que nos dê discernimento, para nos livrarmos das armadilhas que o anticristo que está por vir, já está colocando contra nós, usando os anticristos que já estão no meio de nós. Vamos voltar para nós. Nós estamos aqui com as três partes. Nós temos que identificar essa terceira parte. O anticristo já está no meio de nós. Anticristo, meu irmão, é aquele que é contra Cristo, aquele que descumpre o mandamento. Ele é anticristo. Se você escuta uma iniquidade e você fica calado, você está fazendo o papel de anticristo, porque você está indo contra a palavra de Deus que está dizendo, não cale quando você vê a voz da imprecação. Repreenda como Jesus repreendeu. Limpe a igreja, limpe a igreja. Ou o cara, ou ele é um Pedro, que naquele momento foi usado pelo Satanás, quando você repreendeu, o Satanás saiu de Pedro. Mas como é que você vai saber se você não repreender, rapaz? Como é que você vai saber se você não confrontar? E se ele for do diabo, tu vai deixar ele aqui dentro? Fazendo mal às famílias, fazendo mal, transferindo maldição? Você ouviu, meu irmão, você tem a obrigação de falar. Você ouviu, você tem a obrigação de trazer à tona. É conversa aos quatro olhos, olhando um para o outro, dizendo, você falou assim, 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 ou você conserta, ou você prova o que você está dizendo, ou você vai restituir ao irmão e vai pedir perdão. Até chegar a um grau que precisa de disciplina, que precisa trazer para a igreja, afastamento, e se for o caso, expulsão. Mas nós não podemos deixar os anticristos se manifestarem e a gente ficar calado, porque Deus diz que quem paga é a gente. Então nos resta orar, pedir ao Pai que nos dê discernimento, para nos livrarmos das armadilhas que o Satanás está por vir, que está colocando contra nós, usando os anticristos que já estão no meio de nós. Porque o que nosso Deus e Pai nos afirma através da sua palavra, é que somente após o julgamento, é que se mostrará o remanescente formado por aqueles que são realmente eleitos de Deus. Então você tem que dar sinais agora, você tem que fazer tudo o que parece que você seja um eleito, porque está na Bíblia Sagrada. Somente aqueles que sobreviverem ao julgamento final é que serão confirmados pela graça, na participação da bênção da renovação da aliança. Gênesis 17, 7. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Tendo em vista a importância para Deus e a base e todo o fundamento da lei, Deus então, usando Jeremias, faz a renovação da aliança com aqueles que ele, Deus, escolheu para imprimir sua lei nos seus corações. Jeremias 31, 31. Eis aí vem dia, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que eu os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Eles traíram a Deus, eles adulteraram. Daqui veio o termo adultério. Adultério não vem do homem e da mulher, adultério vem da traição do homem a Deus. O termo adultério é antes do casamento. Adultério original é o adultério do homem contra Deus. Depois
ele adultera, porque ele trai a mulher. Deixaram Deus por outros deuses, adulteraram. Deixa a mulher por outra mulher, adulterou. Porque esta aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração. Las inscreverei, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Se muitos apostatam e cedem agora ao chamado do Satanás, imagine quando Deus vier com o seu julgamento. Sem dúvida, Deus deixa claro que somente aqueles que Ele, Deus, elegeu, suportará passar no fogo da purificação. Zacarias 13:9. Farei passar a terceira parte pelo fogo e o purificarei como se purifica a prata. E o provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome. E eu a ouvirei, direi a meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. E essa terceira parte, chamada também de remanescente. Agora você sabe quando falar remanescente de Israel, é a terceira parte. É a terceira parte que vai sobrar, quando Deus começar a eliminar. Esse é o remanescente. A Bíblia nos dá a entender que é formada por uma minoria. É tanto que em outra passagem, Zacarias diz que é apenas um tição de fogo. É tão pequeno que é um tição de fogo. Tição de fogo. Não é carvão não, o carvão está apagado. Tição é aquele que está pegando fogo. É aquele que está com tudo. Que você botar o dedo você queima. Tição, olha como é pouco. Zacarias 3:2. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Tição. Como já vimos em Ezequiel 5:4. Destes ainda tomarás alguns e os lançará no meio do fogo, e os queimará. Dali sairá um fogo contra toda a casa de Israel. Por isso Deus manda Malaquias também perguntar quem suportará o dia do juízo final, o dia do julgamento, chamado aqui de o dia da sua vinda. Malaquias 3. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Está vendo aí? O que é que ele diz lá atrás? Ezequiel, Zacarias, nos outros? Que a terça parte ele vai passar no fogo, ele vai purificar, tirar a escória. Aqui ele fala, ele é como fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros, porque o fogo do ourives é onde ele bota o ouro para queimar. A potassa é aquele bicho químico que bota a roupa e sai toda a sujeira. Assim vai ser o julgamento do Senhor. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro puro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Nós temos que ser purificados. Ir para o fogo não é brincadeira não, meu irmão. Dói. Você vai para o fogo para tirar a escória, para tirar os pecados, aí você volta, até você purificar. Purificação. E os instrumentos de purificação são abundantemente difundidos por Deus na sua palavra. Mesmo assim, muitos desconsideram e continuam caminhando para o fogo eterno. Provérbios 17:3. O crisol prova a prata e o forno o ouro, mas os corações prova o Senhor. Do jeito que aquelas coisas, esses instrumentos purificam, prova se o ouro é bom ou não, assim o Senhor sabe do nosso coração. Assim Ele prova o nosso coração. Como? Passando no fogo. Do jeito que passa o ouro e a prata. Quimicamente falando, né? Crisol é o mesmo que cadinho. Cadinho é um vaso de metal ou de material refratário que é utilizado em operações químicas a temperaturas elevadíssimas. É o máximo de temperatura. Não é negócio de 100 graus não, para fazer café não. Bote grau nisso aí. Interessante que de forma figurada, eu também vi que crisol é um instrumento, né, em que se apuram, se é possível, né, mas é um instrumento que se apuram os sentimentos e que serve para tornar evidente as boas qualidades da pessoa. Olha que coisa sábia é a Bíblia, rapaz. Deus, quando fala, Ele fala assim, em cima. É como se a gente passasse no crisol, temperaturas elevadíssimas para sermos purificados.
e de outra forma, para descobrir o que há de bom em nós, para separar o que há de ruim e de bom e ficar só o de bom. Isaías 1:22 diz assim: a tua prata se tornou em escórias, o teu licor se misturou com água. Então tem que purificar. Isaías 1:25: voltarei contra ti a minha mão, purificar-te-ei como com potássia das tuas escórias, e tirarei de ti todo o metal impuro. De novo Deus falando. E tem mais, meus irmãos. Não pense que esse fogo purificador, o fogo purificador, não pense que ele serve para todos, não. O povo purificador, o fogo purificador, ele é exclusivamente para os filhos de Deus. Os filhos do diabo irão para o fogo também. Mas é para o fogo do lago de fogo e enxofre. Ele não tem o objetivo de purificar, não. Ele tem o objetivo de fazer sofrer, queimar. Jeremias 6:28, 30 diz assim. 6:28, 30. Todos eles são os mais rebeldes e andam espalhando calúnias. São bronze e ferro, são todos corruptores. O fole bufa, só chumbo resulta do seu fogo. Em vão continua o depurador, porque os iníquos não são separados. Prata de refúgio lhes chamarão, porque o Senhor os refugou. Rapaz, olha, você precisa estar atento, porque tem que ser rápido. O que está dizendo aqui? O fole bufa. O fole é aquele negócio que acende o fogo. E você pega o cabra ruim e bota lá e não tem jeito de depurar. Pode botar, pode queimar, ele não depura. Só depura aquele que o Senhor escolheu para tirar a escória dele. Está aqui. O fole bufa, só chumbo. O que é chumbo? É material nocivo. Resulta do seu fogo. O fogo para esses filhos do diabo não sai ouro puro, sai chumbo. Em vão continua o depurador. Em vão o depurador depurando. E bote tira. Não depura. Porque os iníquos não são separados. Eles vão para o fogo. Prata de refúgio lhe chamarão, porque o Senhor os refugou. Aí vão dizer para isso é refúgio. Isso é prata de refúgio, isso aí é lixo. Aí o que acontece? Bota para o fogo, só que é o fogo eterno. É muito sério, né? Oh, coisa maravilhosa. É ter a graça de Deus juntar a palavra todinha e dar uma sequência dessa. Apocalipse 19:20. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e creram, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Tem purificação não, só queimação. Apocalipse 20:10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado dentro do fogo de lago e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. Esses falsos profetas que estão falando por aí, sabe? Aí tudo por lago de fogo e enxofre. Está lá lançado o diabo junto com eles, está lá tudo. Porque eles não tem jeito de se purificar. E serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Teologicamente falando, esses séculos dos séculos quer dizer eternidade. Eles vão para o inferno serem atormentados por toda a eternidade. Apocalipse 20:14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Livro da vida, meu irmão, é uma maneira de Deus dizer, quando eu predestinei, eu peguei o livro e nominei. E os que estão escritos aqui, aconteça o que acontecer, vão ser salvos. Sabe por que eu gosto de pregar assim? É porque eu não gosto de muita teologia, eu falar um bocado de termo aqui que vocês ficam, faz de conta que entenderam, não entenderam nada.
Porque eu posso dizer com palavras dificílimas, teologia, copiar aí dos teólogos que eu tenho um livro, e dizer aqui, muito bonito para mim e tal, você não entende nada. Mas se eu disser para você, rapaz, ó, de toda a dificuldade que tem, o que Deus está dizendo é que no livro da lida está escrito os predestinados, os eleitos, pronto. Quem está ali vai ser salvo, quem não está, está fora, pronto. Eu quero saber se não está dentro do contexto todinho do que a gente sabe sobre eleição e predestinação. Porque é o que ele diz aqui. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. A morte e o inferno. Aqueles que morreram, estavam em pecado, aqueles 2/3 que estavam daquela forma. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Porque o cabo morreu a primeira, né? Foi lá para o cemitério, enterraram ele. Agora, essa aqui é que é dura. E se alguém não foi achado, inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Ele não foi para a Nova Jerusalém. É muito simples quando a Bíblia fala. Apocalipse 28. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. De novo. Olha, cada nome aqui está representando mais uma gama de outras atitudes dos que não têm Deus. Aos assassinos, não é só o assassino que mata com tiro, não. É o que mata no coração também. É o que tem ódio, é o que separa as pessoas, é o que... Tem tanta coisa aqui, como não tem tempo, não dá para a gente falar. Aos impuros, é o que tem todo tipo de pecado, de imoralidade. É o homossexual, está incluído aqui, é o adúltero, é tudo que de ruim, de imoralidade que tem. Aos feiticeiros, tudo que está dentro daquilo que Deus condena. Vê os astros. Ela diz que é crente, aí não sai de manhã sem ver o horóscopo. Digo logo assim. Porque Deus condena, rapaz. Está literal na Bíblia. Não consulteis os astros. E o cara vai lá olhar. Eu estava numa igreja uma época, chegou, ainda bem que a Rosana me chamou. Peraí, uma que se dizia irmã lá numa confraternização. Meu irmão, qual é seu signo? Uns anos atrás, era muito delicado para responder essas coisas, né? Quando eu arrastei aqui o coice, eu vou logo dizer assim, aí a Rosana interviu, porque sabia que eu ia com uma para lapiar, e me chamou, olha aqui uma coisa e tal, e desviou e me tirou de perto. Aí eu digo, rapaz, deixa eu responder o que signo é meu, para aquela... Não, fica aqui, vamos comer um bolinho. Porque é uma cristã, rapaz, a Bíblia condenando. Está lá, vem perguntar qual é meu horóscopo. Quer dizer, é um negócio aos idólatras. Idólatras, também aqui tem uma vasta... Sabe quando você é um idólatra? Uma forma de idolatria? É quando você tem tanta raiva de uma pessoa, que aquela pessoa faz a sua identidade. Você começa a agir e reagir de acordo com o que aquela pessoa pensa de você, você está idolatrando ela. Quem tem que fazer a tua identidade e dirigir as suas ações e reações é Deus, não é as pessoas, não. Agora vem para mim, fala o que fala, ou esculhamba, ou calunia, aí eu vou ficar com ódio, aí se ela chegar eu saio de perto, aí eu estou dando importância àquele demônio, eu estou idolatrando aquele demônio, eu vou repreender e orar, porque a minha identidade quem me deu foi Deus, eu sou homem de Deus, eu sou feliz, eu sou abençoado. Quer saber o que dizem de mim, não. Sabe o que é que eu quero saber? É o que Deus diz de mim. Todo dia, de noite, de manhã, eu pergunto, Senhor, eu te agradei? Meu Deus, em que eu não te agradei, me revele aqui, me perdoe. Não deixa eu te desagradar amanhã, não. Eu vou lá perguntar quem foi que eu desagradei de homem, eu desagradei fulano, eu desagradei ciclano, não. Sabe por quê? Porque se eu agradar a Deus,
eu vou agradar a todos aqueles que estão no Espírito. Mas, inevitavelmente, vou suscitar muito ódio contra mim. E aí, eu não estou nem aí. Porque eu vou seguir, agradar, adorar e honrar o meu Deus em nome de Jesus. E todos os mentirosos, aqui inclui coisa demais. O que você pensar aqui tem mentira no meio. É o fuxico, é a invenção, é você passar coisas diferentes, é você falar com mensagens subjetivas, subliminar, é você não dizer uma coisa direta. Isso é coisa do Satanás. Diabo, todo mundo sabe, vem de diablo. Hablo, falar, palavras. Diablo, duas palavras. Você diz uma coisa querendo dizer outra. Você é um mentiroso. Por isso que um dos nomes dele é Diabo. Diablo. E quem faz isso? Discípulo do diabo. Está aqui. A parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Deus usa essa linguagem, né, esses elementos, né, porque os metais mais valiosos era a prata e o fogo. Então você tem que levar para a época. Ele trata a gente como metal, a coisa mais valiosa para Deus somos nós. E naquela época não tinha nada mais valioso do que o ouro e a prata. Por isso que ele usa isso aqui, o contexto é esse. Mas somente quando derretidos no fogo, se tornam totalmente puros e muito mais valiosos. Então o ouro era trazido de fogo, aí tirou, opa, ainda tem uma sujeira, fogo, até ele ficar totalmente puro. Por isso que Deus disse que vai pegar o ouro que é dele, a prata que é dele, e purificar, vai nos passar no fogo. Ele vai nos purificar. Ele vai dar força para que eu suporte aquele fogo. São as nossas tribulações, são as nossas lutas. É a cruz que nós temos que carregar. Que Deus diz, quem quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Ele nos dá força para carregar. Ele carrega a cruz que nós não podíamos carregar. E nos dá força para carregar a nossa cruz, que nós também não podíamos carregar. Então, desse ponto de vista, o sofrimento tem um propósito nobre, construtivo e extremamente valioso. Principalmente nesse caso, em que se está falando de situação eterna. Zacarias 13:9 diz assim, farei passar a terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata. E a provarei como se prova o fogo. Ela invocará o meu nome. Quem? A terceira parte. Depois de purificada, vai invocar o nome de Deus. E eu a ouvirei. Deus vai ouvir. E Deus vai dizer, direi, é meu povo. E ela dirá, o Senhor é meu Deus. Mas você viu para ser povo de Deus? Primeiro foi escolhido numa seleção bem minuciosa. Estava lá todo um universo. Aí Deus eliminou uma terça parte, você ficou. Aí Deus eliminou a outra terça parte, você ficou. Aí Deus agora tome aqui para purificar. E que em nome de Jesus nós vamos ficar. Mas você está vendo como é difícil? Tem deles que não passam nem a primeira parte, na primeira terceira parte já vai logo. Agora, você viu que está todo mundo junto? Ele disse que vai separar ovelha de ovelha, carneiro de bode. Por isso que nós não podemos confiar. Pastor, como é que eu sei qual é a parte que eu vou? É a vida que você está vivendo. Você está procurando o Evangelho? Você está procurando ajuda de Cristo para você viver uma vida digna, que dignifique o nome de Deus? É um sinal que você está. Você está aceitando e vivendo como o mundo vive? Prepare que você está relacionado naqueles que vão para o fogo eterno. Não tem pastor, não tem padre, não tem papa, não tem ninguém que possa mudar. Porque ninguém muda a palavra de Deus. Não tem autoridade na terra que possa mudar isso aqui. O Senhor
é meu Deus. Ela invocará o meu nome. Quer dizer, que aqueles que forem do Senhor e que passarem no fogo, descobrirão a sua verdadeira identidade, o seu verdadeiro Pai, e clamará pelo nome do Pai, e o Pai os ouvirá. Ele diz aqui, eu a ouvirei. Quando ele diz assim, ela invocará o meu nome. Aí Deus diz, e eu a ouvirei. E eu direi também, meu povo é meu povo. E ela dirá, o Senhor é meu Deus. Aplicando um pouco mais do que eu aprendo, mas sem termos que eu não gosto muito de termos, eu gosto que Deus me dê uma linguagem que a igreja entenda. Mas isso aqui foi o que nós podemos chamar de uma estrutura quiástica. Bem interessante, porque fortalece o objetivo e o contexto. Por isso que eu coloquei, porque eu gosto de tudo que fortalece o contexto, para não ter negócio de empurrar de goela baixa, nem de retórica, enganando o povo. Eu tenho pavor, eu só gosto de coisas fundamentadas na Bíblia. Não venha com conversa fiada, sem mostrar para mim na Bíblia que eu não aceito. Eu não quero nem saber quem é, se é doutor em divindade, da universidade, não venha com conversa para mim, sem me fundamentar na Bíblia que eu estou fora. Não respeito o título, eu respeito a Bíblia Sagrada. Essa estrutura quiástica, como eu falei, ela está caracterizada nas palavras ele, para vocês entenderem, tentar fazer vocês entenderem. Ele, eu, ela. O quiasmo é uma figura de estilo, através do qual se repetem as palavras, invertendo-lhes a ordem, para que você inverte a ordem, trabalha com as mesmas palavras, só invertendo. O eu era para mim, depois passa para ela, como ele diz aqui. É exatamente o que nós vemos nesse versículo. Farei passar a terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se aprova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi a meu povo, e ela dirá. Direi ao meu povo, e ela dirá. Aí ficou, direi um, direi o outro. Então tem essa, o Senhor é meu Deus. O segundo eu, ele está colocado de forma subjetiva. Eu direi, porque Deus não diz assim, direi, eu direi, ele diz direi, mas lógico que está ali guardado, está oculto. Querendo deixar claro que qualquer relacionamento, para que é isso? Essa aplicação desse quiasmo aqui, é para deixar claro que qualquer relacionamento, ele tem responsabilidade dos dois lados. É exatamente igual, é uma aliança. Os dois estão ali unidos. Quando eu digo uma coisa, vale para esse, quando eu digo vale para esse, é uma aliança, como homem e mulher, principalmente entre Deus e os homens. Tem que haver a lealdade, a fidelidade, a responsabilidade minha, eu tenho que ter diante de Deus, e a responsabilidade de Deus, assim falando, para mim. E é isso que Deus, por isso que eu citei como eu disse, essa estrutura quiástica, porque era interessante para fortalecer o contexto. Você vê que na palavra de Deus, até um trocadilho de palavras fala, ensina, porque tem um objetivo. Para quê? É mostrar a fidelidade dessa aliança, a fidelidade desse relacionamento. O objetivo é esse. Deus, com infinita misericórdia, nos iluminou bastante nessa passagem, mas ela continua até certo ponto enigmática, devendo continuar sendo objeto de meditação da minha parte, clamando a Deus que me dê mais, eu possa esclarecer para a igreja. O que fica claro, que o pastor que ela fala é o nosso pastor Jesus Cristo, pois ele é que é ferido e morto pelas suas ovelhas, e que estas se dispersam, retornando aquelas que são realmente do Senhor. Lógico que tem algumas, né, que acontece aqui, é como se fosse tipo e antitipo, né? Elas se espalham, porque falta pastor, Deus fere o mau pastor, e aí a ovelha fica passeando, fica feito doida, sem saber, aí vai num, aí não sente paz, aí vai noutra, não sente paz, até que Deus dirige ela para um canto,
que ela sente paz. Normalmente é o lugar que ela nunca esperou estar. Normalmente ela diz assim, o último lugar que eu ia era aquele. Normalmente é o lugar que Deus manda. Porque Ele é Deus. E a gente tem que ouvir a voz dEle, nem a minha não. Eu vou onde é conveniente para mim. Eu vou onde isso... Você vai onde Deus mandar, rapaz. Você tem que estar onde Deus mandar. Senão você nunca vai ter paz e nem vai fazer nada na sua vida. E Deus não vai manifestar em você o que Ele quer manifestar. Realmente, para concluirmos, vamos lembrar que no livro de Apocalipse, Deus também deixou a confirmação de todo o caminho que as verdadeiras ovelhas de Deus trilharão até ao céu. Apocalipse 11, 3. Darei às minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Olha aqui. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. É o mundo hoje, viu que está aí, Sodoma e Egito. Onde também o Senhor foi crucificado, não foi no mundo? Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presente um para os outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. É mais ou menos uma alegria muito grande, né? Se visse isso com o pastor Humberto. Morreu aquele que tacava a palavra na cara da gente. Agora não tem mais o que falar. Como se pudesse eliminar. E aqui está falando das testemunhas, né? Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que o viram sobreveio grande medo. Está vendo? Medo, não temor. Medo por quê? Porque estão em pecado, e o pecado gera medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora, houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade. E morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas, e deram glória ao Deus do céu. Lindo, maravilhoso, confirmação de tudo. Não temos tempo, mas vamos agora. Mas Deus vai nos falar o significado no momento certo, tudo isso aqui. Eu quero dizer uma coisa, está todo dentro da Bíblia, tudo tem um significado lindo, perfeito, maravilhoso. Não é incompreensível a você e nem a mim, pela iluminação do Espírito Santo de Deus. E no momento certo nós vamos saber o que é isso aqui. E não é com... Por isso que eu não tenho essa sede, por isso que eu não tenho para saber, para saber do Apocalipse. Rapaz, tu quer o Apocalipse? Onde é que tu está no Apocalipse, rapaz? Se isso acontecer, tu vai para o inferno. Vai tratar a tua vida primeiro, para querer saber de Apocalipse. As pessoas que eu mais vi querer Apocalipse, conhecer o Apocalipse, é que estavam no inferno. Rapaz, tu está pedindo a morte. Vai te aquietar, rapaz, vai te tratar, vai te libertar, vai te santificar. Depois vai atrás de conhecer Apocalipse. Sem dúvida. A palavra de Deus se confirmará, e com tantas lutas e tribulações, só perseverará aqueles que o Espírito de Deus preservar, e só receberá a coroa da vida aquele que perseverar. Mateus 10, 22. Presta atenção. Sereis odiados de todos por causa do meu nome.
Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. O cara quer pegar, falar de Jesus, viver na igreja e não quer ser odiado. Rapaz, está longe. Você está longe de ser cristão. Não tem como. É intrínseco, é inerente de todo verdadeiro cristão suscitar ódio. Porque nós temos o aroma de Cristo, cheiro de morte para uns e cheiro de vida para outros. Aqueles que estão salvos, que estão em Cristo, veem em mim cheiro de vida, me dá esse evangelho que me salvou. Ai, como eu amo o pastor Humberto. Aqueles que estão no inferno, olha, rapaz, esse cara traz a morte, ele cheira a morte, porque essa verdade dele me leva a ter a certeza que eu estou na morte. Então nós, em nome de Jesus, vamos procurar viver esses mandamentos. Vamos procurar, em nome de Jesus, nos posicionar de modo que nós estejamos nessa terça parte que Deus vai purificar. Fazendo aqui a nossa parte. Mas eu não teria que me purificar antes? Não. Agora não é momento de você se purificar de maneira que você fique glorificado, com a vida glorificada. É momento de você querer abominar o pecado, não deixar ele te dominar. Ele está aqui, você não está puro. Você não está puro porque o pecado está dentro de você. Até aqui essa parte, até aqui. Você não pode fazer mais do que isso. Agora, se juntar com essa terceira parte aqui, aceitar dentro da igreja aquilo que Deus condena, é inferno. É inferno. Eu sou pecador. Lutando, não aceito o pecado. Tanto que eu não aceito nada de imundício nos meus ouvidos. O irmão vem falar para mim, eu digo, cala a sua boca. Vou chamar o outro irmão, diga na frente dele. E continua o diabo jogando iniquidade, jogando maldição nos ouvidos das pessoas. Isso é maligno, isso é um laço grande contra mim. Não, ninguém abala, ninguém me abala. Ninguém me abala, pode fazer o que fizer contra mim. Eu estou bem, estou feliz, estou maravilhoso. Quanto mais Deus, rapaz. Eu digo, pelo amor de Deus, a armadilha do diabo, quando ele usa contra mim, não é o objetivo de me ofender, porque ele sabe que ele não me ofende, que eu estou agarrado com o Senhor. O objetivo é você, o objetivo é teu filho, o objetivo é tua filha. Se tu se submeter a isso, tu vai pagar o preço, e o culpado do sofrimento da tua família é tu, sacerdote, que deixou a iniquidade entrar nos ouvidos e guardou no coração, e não repreendeu, e não falou, e não brigou. Foi que aquele homem pregou lá por lavento de homem. Você não é covarde não, levante e vai. Eu amei, rapaz. Ele deve ter escutado umas pregações minhas. Só porque é um pregador internacional, dizem que eu escuto a dele. É mais fácil ele ter escutado a minha, rapaz. Foi que Jesus fez no culto lá, ele disse, entrou e tacou o chicote, fez. Aí nós vamos ficar agora de cara para cima, deixando o diabo entrar, a mentira, o engano, a falsidade, meias palavras, que eu tenho nojo de palavras com dupla interpretação. Eu vejo o diabo. A gente tem que ser claro, a gente tem que ser direto, a gente tem que ser objetivo. Eu não deixo o sol se pôr sobre a minha ira. Quando eu tenho algo com o irmão, eu vou nele. Eu não vou detonar ele para ninguém, não. Sabe quando as pessoas vão para outros? Quando é mentira. Porque quando é verdade, você tem a autoridade de chamar o irmão e olhar nos olhos dele e dizer. Quando é mentira, aí ele sai minando os outros. Repreenda isso, meu irmão. Seus ouvidos não é fossa, seus ouvidos não é pinico, mas está enchendo o teu coração de iniquidade. Em nome de Jesus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que o Espírito de Deus se levante dessa forma que Deus falou aqui. E se tem alguém com iniquidade aqui, vá chamar e tratar, meu irmão. Nem que precisa a gente passar aí dias e noites de madrugada, mas tem que ter tratamento, tem que ter tratamento. A igreja tem que prosperar, a igreja tem que ser abençoada, a igreja tem que honrar o Senhor. Seus filhos são bênçãos de Deus, seus filhos têm que ser vencedores, seus filhos têm que ser conquistadores. O povo de Deus tem que ser rico e próspero em todas as áreas, nem em pecado não, recebendo bens e dinheiro do diabo não. Eu não quero nada do diabo, eu só quero aquilo que vier de Deus.
bota inveja no coração. Por que o pastor Humberto tem isso? Por que o pastor Humberto pode viajar? Por que não vai ter a vida do pastor Humberto com Deus? A fonte que eu bebo é de Deus. Ele está dizendo, venha a mim, vós os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Beba dessa fonte de água, nunca mais terá sede. Mas não vem, eu vou. Estou de boca lá todo dia na fonte do Senhor. Por isso que eu sou abençoado. Sou, não nego. Não tenho, o cara só pode ser abençoado, feliz até onde eu sou. Eu não vejo nenhum na face da terra que seja mais do que eu, não. Não vejo. Então eu não sou burro, eu não vou mudar. Eu vou continuar brigando contra o pecado, eu vou me agarrar com o Senhor, eu vou lutar pela igreja. Enquanto você estiver aqui, quem não quiser que eu lute pela sua família, saia daqui. Porque enquanto tiver, a responsabilidade da sua família é minha também. E eu quero que ela seja feliz, abençoada, próspera. Eu quero fazer casamentos aqui abençoados, que tenham filhos abençoados. Para ir para o inferno, vai sem o meu consentimento, e não vai Deus me cobrar desse sangue, porque eu vou avisar. O atalaia está gritando, olha o perigo, você vai se quiser. Mas tem gente tão teimosa que não escuta. Tem um elemento aqui, que Deus não pode falar mais claro do que ele. Eu dirigindo um ônibus, e o ônibus cheio, e eu fecho os vidros, a gente passando no meio de demônios, e o demônio com um pau nos vidros, e não dava como parar o ônibus. Aí ele chegou para mim, pastor, para aí que eu vou descer. Eu disse, você está doido? Você não está vendo como é que está embaixo, não? Não, mas eu vou descer. Rapaz, não faça isso não, rapaz, você não está vendo, rapaz, como é que está os demônios aí embaixo, os caras querendo pegar, entrar pela janela, está tudo fechado. Vamos sair daqui, rapaz. Lá na frente você... Eu quero agora. Aí eu parei. Aí ele desceu. Passou na fila. Eu disse, rapaz, eu tive esse sonho contigo. Um mês ele chegou e disse, pastor, eu estou saindo. Aí eu disse, rapaz, pelo amor de Deus, não faça isso não. Tinha dízimo não, viu? O pastor está tentando segurar ele aqui. Tinha dízimo não, só não dava trabalho. Rapaz, não faça isso não, pelo amor de Deus, cara. Tu não viu eu te dizer que você era o cara que queria que eu abrisse a porta do ônibus para você descer com os demônios batendo na janela com pau, com tudo, e eu correndo no ônibus para tirar a igreja daquilo ali? Não, mas eu estou decidido. Não precisa eu contar o resto. Saiu, os demônios pegaram, judia até hoje. Voltou a beber, voltou a aprontar, puxando faca para a mulher. Pensa numa desgraça. O que é isso aí? Rapaz, é dependência do diabo demais. Ou então não acredita que Deus fala com o pastor. Deus tem muito amor por mim, por me usar. Mas eu achei mais por ele, rapaz. Porque uma coisa é você ter um sonho enigmático. Outra coisa, se eu dissesse, qualquer criança diria o discernimento desse sonho. Eu não quis acreditar. Rapaz, eu falei, tu vai descer do ônibus? Vou. Pronto. Apertei a portinha, pode sair. Acabou-se. Agora, o fim foi triste. Então, meu irmão, lute pela igreja, lute pela sua família. Sirva. Procure ver o que é que você pode fazer pela igreja. Eu estou sendo abençoado. Você quer ser abençoado? Pois venha servir comigo. Faça como essa criança. Tenha disponibilidade. João Vitor. É um exemplo. Quando muitos adultos dizem que não pode, esse menino vem para o ensaio, rapaz. Esse menino vem para o ensaio. Esse menino tem responsabilidade. É muito lindo, é muito tremendo. Que o Senhor Deus confirme essa palavra nos nossos corações. Que o Espírito de Deus seja continuamente conosco, nos alcançando com a graça, nos preservando para que possamos perseverar. Em nome de Jesus. Amém. Amém.